grande prazer estar com vocês aqui nessa 20ª edição do Herb Show, né, esse evento tão tradicional que nós temos aí para a cultura da cana-de-açúcar, para o manejo de plantas daninhas. Meu nome é Caio Carbonari, sou docente da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, campus de Botucatu, docente do Departamento de Proteção Vegetal e trabalho, né, essencialmente com a parte de biologia e manejo de plantas daninhas. O objetivo dessa conversa, né, é falar um pouquinho das oportunidades, das inovações em formulações de herbicidas, principalmente herbicidas de pré-emergência, focado na cultura da cana-de-açúcar, que tem, né, uma série de particularidades em termos de sistema de produção e, consequentemente, em termos de comportamento dos herbicidas no ambiente. De fato, nós temos, né, quando nós falamos de herbicidas, uma escassez cada vez maior no desenvolvimento de novas moléculas, novos herbicidas, mas, em contrapartida, nós temos cada vez mais oportunidades de inovar em formulações, de desenvolver formulações mais adaptadas, né, ou mais adequadas ao sistema de produção da cana-de-açúcar, à agricultura brasileira. E aí existe uma série de oportunidades, né, em termos de melhorias que vão diretamente interferir e melhorar a performance dos herbicidas de pré-emergência. Quando nós falamos em formulações de herbicidas de pré-emergência, se nós voltarmos no tempo, né, não muito tempo atrás, basicamente a grande preocupação que se tinha em termos de formulações era garantir a estabilidade, o tempo de prateleira, né, a facilidade de uniformização do tanque de pulverização. Hoje nós sabemos que é possível fazer bem mais do que isso e tem se caminhado muito nesse sentido, desenvolver formulações que agreguem, né, melhorias aí em termos de comportamento dos herbicidas. Claro que ainda focado em tecnologia de aplicação, em termos de garantir a uniformidade no tanque, a uniformidade do produto aplicado no campo, mas também em termos de garantir, né, uma melhor performance em termos de passagem pela cobertura morta, e aí cobertura morta hoje predomina fortemente na agricultura brasileira, seja nas culturas anuais com plantio direto, seja na cana-de-açúcar com a cana crua. E aí passa a ser uma barreira, né, importante, que vai alojar o herbicida, né, temporariamente até que a chuva carregue essa molécula para o solo. Esse tempo de permanência, né, essa exposição do herbicida na cobertura do solo, na cobertura morta sobre o solo, é extremamente importante e gera aí oportunidades para a gente ter formulações mais adequadas a essa realidade. Assim como é possível também nós termos, né, formulações cada vez mais adequadas em termos de herbicidas de pré-emergência para uma dinâmica mais favorável também no solo, né? É possível primeiro mapear todo o comportamento da molécula no sistema de produção de cana e aí pontualmente fazer interferências em termos de formulação de forma a mitigar, minimizar, né, os principais processos de perda, né, os principais processos que contribuem para a redução da eficácia dos herbicidas. Essencialmente, o nosso trabalho aqui na Unesp de Botucatu tem sido nesse sentido, né? Primeiro, de fazer esse diagnóstico, levantamento de oportunidades e todas as interações dos herbicidas no ambiente, né? Desde o momento da aplicação, deposição, em qual alvo deposita, na grande maioria das vezes é palha, né? E a partir do momento que deposita na palha, qual é o comportamento, qual é a intensidade de degradação nessa cobertura, principalmente em função da maior exposição à radiação solar quando presente na cobertura morta, até efetivamente a interação desse herbicida com a cobertura e como é que vai se dar, né, a saída dele da palha para o solo em função da ocorrência de chuvas. Quão intenso é a remoção dele com água de chuva, né, e é possível aí também interferir bastante em termos de formulações para melhorar essa dinâmica, para melhorar essa saída do herbicida da cobertura para o solo.
Enfim, né, o ponto mais importante quando nós falamos do desenvolvimento de uma nova formulação, né, pensando nesse conceito de inovação para a agricultura brasileira, para a agricultura tropical, é diagnosticar os principais pontos, as principais oportunidades, as particularidades da agricultura brasileira e onde nós podemos interferir para diminuir as perdas, para aumentar a disponibilidade do herbicida e automaticamente, em função disso, tornar o herbicida mais efetivo aí no manejo de plantas daninhas dentro desse contexto do sistema de produção da cultura de cana-de-açúcar. Um exemplo, né, de formulação que foi otimizada, desenvolvida, né, a partir desse conceito, pensando na agricultura tropical, pensando na cultura da cana-de-açúcar, é a formulação de clomazone do Caivana, né, que é uma formulação microencapsulada, onde foi monitorado, né, todos esses pontos, desde a aplicação até a efetiva entrega do herbicida no solo, que é onde ele vai atuar no manejo, no controle das plantas daninhas. Então, nós avaliamos, né, participamos de algumas etapas do desenvolvimento dessa formulação, e nós pudemos constatar, né, aí uma série de benefícios da formulação que foi desenvolvida, da formulação microencapsulada de Caivana que foi desenvolvida para clomazone. Primeiro, né, o fato de ser uma formulação microencapsulada, ou seja, a molécula ela está envolvida por um polímero, né, e protegida por um polímero, isso reduz a volatilização. Então, no trajeto barra-alvo, a partir da deposição, né, principalmente na cobertura morta, a volatilização é bastante reduzida, né, é uma forma de mitigar a volatilização. Outro ponto que precisa ser destacado quando nós falamos dessa formulação microencapsulada de clomazone em relação à seletividade, né? Ainda que nós tenhamos ali cana, né, em pós-emergência inicial, enquanto encapsulado não há absorção do clomazone, né, de forma que a cápsula depositada sobre as folhas não é absorvida e depois é arrastada para o solo. Outro ponto muito importante é que a cápsula depositada sobre a cobertura morta é muito mais facilmente arrastada para o solo com água de chuva do que uma formulação convencional de clomazone, principalmente uma formulação EC de clomazone, né, que acaba interagindo mais com a cobertura, o que dificulta a extração, né, a remoção e o carregamento pela água de chuva. Então, quando nós falamos de uma formulação microencapsulada, nós estamos falando de uma facilidade muito maior desse produto transpor essa barreira e chegar no solo. Então, enquanto ele está presente ali, volatiliza menos e com água de chuva é mais facilmente carregado para o solo. E ainda existe uma outra vantagem importante quando nós falamos de formulação encapsulada, que é no solo é possível controlar a liberação. Então, para um herbicida de pré-emergência, não necessariamente eu preciso ter toda a dose aplicada disponível no solo num primeiro momento. Pelo contrário, a gente aplica uma dose muito maior do que a necessária para garantir residual lá na frente, para garantir uma quantidade mínima do herbicida no solo lá na frente, né, no fechamento da cultura, garantindo a cultura no limpo, livre de plantas daninhas, de forma que essa liberação controlada no solo pode ser algo bastante benéfico para um herbicida de pré-emergência. Enquanto encapsulado, esse herbicida não está sujeito à lixiviação, não está sujeito ali aos principais processos de perdas no solo, ele está armazenado na cápsula, e a liberação um pouco mais lenta e controlada, ela pode ser bastante benéfica, né? Inclusive em estender residual do herbicida lá na frente. Então, é um conjunto de efeitos, né? Um conjunto de benefícios que nós observamos em função da formulação microencapsulada do Caivana, que certamente contribui para uma maior eficácia do herbicida clomazone e que pode contribuir para um maior efeito residual no controle de plantas daninhas. Reduz volatilização,
reduz então perdas, né, durante o trajeto barra-alvo, enquanto depositado sobre a cobertura morta. Quando chover, ele é mais facilmente arrastado para o solo. Se atingir a folha da cana, não é absorvido, e no solo pode ter uma liberação controlada, né, que diminui a exposição do herbicida e a probabilidade, né, de perdas ali durante a fase mais inicial, garantindo um maior residual do herbicida em algumas situações. Então, é um conjunto de vantagens bastante grande. Quando nós falamos da cápsula do Caivana no solo, nós avaliamos isso, né? A liberação do Caivana, ela vai ocorrer no solo, então a cápsula ela não se rompe depois da aplicação, durante a passagem na palha, esse rompimento ele vai ocorrer efetivamente no solo, né? E o total de herbicida disponível na cápsula vai ser, né, gradativamente entregue ali, disponibilizado no solo para gerar o controle de plantas daninhas. De forma que, né, nós praticamente só vamos obter vantagens aí, né, em relação à formulação convencional de clomazone, quando nós falamos desse microencapsulamento. Quando nós falamos de uma formulação microencapsulada, então, nós temos vantagens nas diferentes épocas de aplicação em cana-de-açúcar. Se nós pensarmos numa época mais seca, ou de menor disponibilidade hídrica, reduz o risco de volatilização, né, melhora a saída desse produto da palha para o solo. Se nós pensarmos numa época mais úmida, pode contribuir, inclusive, em termos de liberação um pouco mais controlada e diminuir os riscos de lixiviação do herbicida no solo. Um outro exemplo de formulação, né, que nós também tivemos a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento, né, e avaliar nessas diferentes etapas, esses diferentes componentes do sistema de produção de cana-de-açúcar, foi o ponteiro BR, né, formulação de sulfentrazone, que nós também avaliamos, né, dinâmica na cobertura morta, dinâmica em palha de cana, e foi um produto que se mostrou, né, bastante adequado, com uma disponibilidade, né, a partir de chuvas, com pouca chuva, é um produto que chega no solo em percentuais extremamente elevados em relação à dose aplicada, de forma que também foi uma formulação aprimorada, né, pensando nesse contexto da cana crua, pensando em termos de melhorar a dinâmica em palha, né. Também existem ali oportunidades, além da formulação microencapsulada, de se trabalhar aspectos de uma formulação SC, suspensores adequados, componentes da formulação adequado, partículas adequadas na formulação que permita, né, uma boa dinâmica, uma boa passagem do herbicida pela cobertura morta e uma maior entrega no solo. Então, voltando ao que eu disse inicialmente, né, a escassez de novas moléculas é grande, mas a gente tem observado uma evolução rápida e uma evolução grande em termos de otimização de formulações, principalmente pensando em cana-de-açúcar, que é um sistema de produção com uma série de particularidades, é um sistema de produção que exige manejo de plantas daninhas ao longo do ano todo, ou seja, diferentes épocas em relação à disponibilidade hídrica, e que tem, né, a presença ali de cobertura morta, quando nós falamos em soca, né, cana-soca, como uma barreira, né, algo a ser pensado em termos de formulação de herbicidas, né. Essa tendência, então, tem sido observada e nós temos, né, de fato, observado grandes evoluções e performances completamente diferentes em termos de herbicidas de pré-emergência, mesmo para moléculas antigas, que já eram bastante consolidadas no sistema de produção de cana, a partir dessa nova, a partir do desenvolvimento, né, dessas novas formulações, incorporando todos esses conceitos. Pessoal, qualquer dúvida, né, ao longo da apresentação, fiquem à vontade, né, para encaminhar as perguntas pelo chat. A Bárbara e o Vinícius vão estar acompanhando essas questões, podem me encaminhar as questões depois também,
e fazer e vão certamente dar um retorno para vocês aí em relação a essas questões levantadas. Acho que fica cada vez mais evidente, né, que a inovação em formulações de herbicidas é um caminho sem volta. Nós vamos observar daqui para frente, né, sem dúvida nenhuma, isso acontecendo, né, de forma cada vez mais frequente. É importante destacar, né, que as inovações, as melhorias precisam ser avaliadas, comprovadas, né, e caso a caso, não dá para generalizar, né, que uma inovação que permitiu avanços importantes para um produto vai agregar da mesma forma para outros, né, mas certamente, como eu disse, existem muitas oportunidades, existem produtos que estão no mercado, né, citei alguns exemplos, que já incorporaram essas inovações com muito sucesso e estão, né, colhendo os frutos disso. Fica evidente aí os resultados que têm sido, né, ou que vem se consolidando em termos de manejo de plantas daninhas. Ouro Fino Agrociência, reimaginando a agricultura brasileira.